Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Te louvamos por mais um presente que o Senhor nos dá, que é mais um dia de vida. Que nós possamos viver este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe este dia, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 a 15, que diz assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje em dia ninguém pode construir nada se não tiver a supervisão e o planejamento de um engenheiro civil. O engenheiro vai orientar e coordenar o trabalho de edificação para que haja segurança para quem for morar na construção. Embora Paulo esteja falando da edificação da igreja, ele fala algo importante para nossas vidas e a vida de nossas famílias que estamos edificando também. Paulo diz que para termos segurança, firmeza e felicidade, é preciso edificar nossas vidas, a vida de nossas famílias no fundamento único e verdadeiro que é Jesus Cristo. Efésios 2, 19 a 22 diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental para esse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. Tudo que o apóstolo Paulo falava e vivia tinha o fundamento de Cristo em sua vida, tanto que ele sempre dizia que o seu viver era Cristo. Paulo foi chamado por Deus para ser cristão e levar a palavra de Deus, que mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador para todas as pessoas que ele pudesse encontrar. Por mais que Paulo, Pedro, Apolo ou qualquer outro líder da igreja fosse conhecido e admirado, eles eram somente os construtores do reino de Deus. Mas Jesus Cristo é o fundamento da igreja e da vida de cada cristão no mundo. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, levando sobre si mesmo toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada um de nós, por causa dos nossos pecados. E com a sua morte, conquistou para todos que nele creem como seu Senhor e Salvador
o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Muito intrigante é o que o Paulo diz no versículo 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Cuidado, diz Paulo, cuidado com o orgulho de se achar grande coisa e esquecer que a salvação e tudo que temos vem de Deus. A igreja não está edificada sobre seres humanos pecadores, mas única e exclusivamente sobre Jesus Cristo. Toda vez que o ser humano se acha mais importante que Jesus Cristo, cria um Deus falso e pagão para os outros adorarem, que é Ele mesmo. Cuidado, diz o apóstolo Paulo, em manter sempre Jesus Cristo diante dos seus olhos, pensamentos e corações. Não desviem seu olhar dele, dependam dele para viver, porque senão vem desgraça sobre a vida. Lembra, por exemplo, quando os discípulos estavam naquele barquinho no meio da noite, açoitados por um temporal e o barquinho estava afundando? Eles viram Jesus se aproximando, andando sobre as águas, e pensaram que era um fantasma. Erraram feio em não reconhecer que era Jesus. Pedro então pediu para ir andando sobre as águas até Jesus, e Jesus disse que ele poderia ir. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, na fé, nada de mal lhe acontecia. Ele caminhava tranquilamente sobre as águas e o temporal não lhe fazia mal. Foi Pedro desviar os olhos de Jesus e ele afundou nas águas. A mesma coisa Paulo diz para nós hoje. Cristo precisa ser o fundamento de nossas vidas. Por Cristo entendemos a meditação da palavra de Deus, a oração constante, o estar na igreja sempre e o viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Paulo diz que as pessoas edificam suas vidas sobre vários alicerces enganosos, como por exemplo, prata, ouro, dinheiro, bens materiais, sucesso profissional, poder. Tudo isso acaba com o tempo. E se não vai acabar aqui, com toda certeza, vai acabar quando a pessoa morrer. E ninguém sabe quando isso vai acontecer. Por isso Paulo diz, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Lembremos que a nossa vida neste mundo é finita. Um dia ela acaba, e deixamos tudo o que conquistamos de material aqui para trás. Só levaremos uma coisa deste mundo se a tivermos: a fé em Cristo e a vida dedicada a Ele, sua palavra, oração, igreja. Isso garantirá para aquele que crê a vida eterna nos céus. Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé para que possamos manter os olhos fixos em Cristo Jesus. Que possamos buscar sempre em primeiro lugar em nossas vidas a Tua palavra, a oração, a igreja, e que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós possamos ter sempre o único fundamento de nossas vidas, da vida de nossas famílias, Cristo Jesus, e que possamos continuar caminhando por este mundo, até chegarmos aos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.